A minha empresa está no lucro presumido. Quais são as obrigações que eu preciso entregar? Eu sou Danilo, sou contador de valor e hoje nós vamos falar quais são as obrigações que precisa entregar você que está com a empresa no lucro presumido. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. Lucro presumido, como a gente já falou anteriormente, vou deixar o link aqui no card, caso você queira entender melhor como que funciona o lucro presumido, ele é um regime tributário, né? Para qual vai ser a maneira que você vai recolher os seus impostos, qual vai ser a maneira que você vai arrecadar os impostos aos cofres públicos, né? Existem vários tipos de regras aqui, porém, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as obrigações, não só a arrecadação, mas as obrigações do lucro presumido. Uma vez que você estipulou que a sua empresa nesse ano vai ser do lucro presumido, você precisa se atentar, porque existem algumas exigências maiores do que outros segmentos de atividade, outros regimes tributários. Primeiro ponto é o seguinte, é a forma de pagamento das guias, né? Você que é do lucro presumido, você paga as guias de forma individuais, né? Então você vai ter muitas vezes 5, 6, 7 guias para pagar e com datas diferentes. Cada uma às vezes tem algumas que são mensais, outras que são trimestrais. Então você tem que tomar esse cuidado. Tem umas que vencem logo no começo do mês, tem algumas que vencem logo no final. Então é bem confuso, você precisa se atentar com isso. Precisa ter um financeiro em ordem para que você não perca nenhuma data e também uma contabilidade que é especializada nesse regime tributário, que entenda e consiga te passar sempre com antecipação quais são os valores dos impostos e as guias para fazer a arrecadação, tá? Fique muito atento com isso. E quais as obrigações? Muitas vezes você que é empresário, você não enxerga quais são as obrigações acessórias que a empresa tem, né? Ou você só vai saber que ela existe depois que você receber alguma multa, alguma notificação, porque você não conhecia ela. Então fica muito atento. Vamos falar quais são as principais obrigações que você precisa ter aqui, que precisa ser entrega, né? A sua contabilidade precisa entregar, né? Você precisa fazer a manutenção dessas obrigações, entregar de forma correta para que você não tenha nenhum tipo de fiscalização, tá? A mais comuns, a primeira é a DCTF, né? Que é a Declaração de Débito e Créditos da Receita Federal. Então nela você vai informar todos os pagamentos e todos os débitos que você tem relacionados à Receita Federal. Então PIS, COFINS, IPI, né? Então, imposto de renda, né? Contribuição social, são os impostos federais, né? Às vezes os impostos retidos, né? Descontei do meu funcionário o imposto de renda na fonte, descontei de uma nota fiscal de um prestador. Então, todas as retenções, todas as obrigações federais você entrega através da CTF, tá? Não só os pagamentos, como também os débitos. Muitas vezes, eu tô com débitos e eu não paguei. Então, informa o seu débito e esse débito fica constando lá na situação fiscal da sua empresa, tá? Uma outra declaração que a gente informa é o FD, né? Da família do SPED, existem vários tipos de declarações. Uma é o FD Contribuições, tá? É informativo, uma declaração que a gente envia informando o quanto que você deve de PIS e COFINS, tá? Então, você vai lá e a gente declara nota por nota, produto por produto, né? Você que é do lucro presumido e vende um comércio, é um varejista, a gente informa produto por produto, por isso que é a importância de um cadastro bem feito, um NCM bem classificado, porque essas informações vai item a item para a Receita Federal, né? E cada um tem a sua tributação, né? Tem alguns produtos que são isentos, tem outros produtos que têm redução na base de cálculo, tem outros produtos que a tributação é normal, tem outros que têm diferenciação na tributação. Então, nessa FD Contribuições é informado todos os detalhes do PIS e COFINS que você precisa pagar, tá? Tem uma outra obrigação da família dos SPED que se chama EFD, ICMS e IPI. E essa declaração é exclusiva para as empresas de lucro presumido e lucro real que são do comércio, né? Então, se você é um prestador de serviço, automaticamente você fica dispensado de entregar sua obrigação. Porém, você que é comércio, tem inscrição estadual, você passa a ser obrigado a entregar essa obrigação. E nela vai informar os livros fiscais, né? Então, todas as compras que você fez também, item por item, tá? E todas as vendas que você realizou, item por item, não só vendas, todas as saídas que você teve, porque muitas vezes você pode fazer uma doação, né? Você pode fazer uma doação, você pode fazer uma transferência, você pode enviar algum produto em demonstração, consignado. Então, várias operações que você tem, que todas elas vão ter que ser informadas na declaração do ICMS e IPI, tá? Lá vai gerar o quanto de ICMS você vai pagar, o quanto de IPI você tem para pagar, tá? Lá vai informar o quanto que o governo vai te olhar, todo de crédito que você teve, né? Então, eu fiz entradas de mercadorias, eu fiz compras, né? Eu recebi compras na mercadorias ou importação que eu fiz. Isso aí gera crédito para você de ICMS. E nesse FD ICMS IPI, você vai informar o quanto de crédito que você teve para o abatimento do seu imposto, né? Então, a Receita Federal, junto com a Cefaz do seu estado, eles vão monitorando
para saber se você está se acreditando de forma correta e se você está pagando também de forma correta, porque assim como o PIS e COFINS, o ICMS ele tem várias alíquotas, né? Pode começar com a alíquota básica, pode ter alíquotas reduzidas, pode ter produtos que estão alíquota zero, tem outros que as alíquotas são bem maiores, são mais elevadas, então depende muito do seu segmento e do cadastro do seu produto. Tem que ficar muito atento com relação a isso para que você entenda, tá? Em alguns estados, você também é obrigado a entregar mensalmente a GIA, né? Que é uma declaração de apuração do ICMS. Né? Muitos estados estão migrando para o SPED ICMS-PI, porém tem alguns estados que ainda são obrigatórios a entrega da GIA. Então também é uma declaração que é informado o quanto que você paga somente de ICMS, tá? Uma outra declaração que você precisa entregar é o REINF, né? O FD REINF, que é uma declaração que informa tudo aquilo que você teve de retenção. Ou seja, o que é uma retenção? Eu tenho um valor para pagar, né? E eu pago menos para o meu fornecedor, pago menos para aquele colaborador e eu desconto um valor que vou ter que ser recolhido depois, tá? Então, essa retenção precisa ser informado mediante a nota fiscal. Então, você contratou um serviço de engenheiro, por exemplo, ou um advogado, e lá na nota fiscal tem os valores da retenção, você paga menos para o seu advogado, você paga menos para o engenheiro, paga menos para o contador, e essa diferença você recolhe em uma guia do imposto e envia para o governo. Após isso, você precisa informar, né, na FD REINF qual é o valor do imposto nessa declaração para que você possa ser informado e a Receita Federal possa te fiscalizar também. Então fique muito atento com isso. Também é muito comum entrar o aluguel, né? Então muitas vezes você fechou um contrato de aluguel e o proprietário é pessoa física, né? Então você, como pessoa jurídica, vai pagar o aluguel da pessoa física. Automaticamente você tem a obrigação de recolher o imposto de renda desse profissional, né? Desse proprietário aí e enviar para os cofres públicos. E essa declaração é enviada também na REINF. Toma muito atento com relação a isso. Tá? Uma outra declaração que você tem a obrigatoriedade de entregar de CTF Web. Tá? O E-Social, junto com a de CTF Web, eles estão muito casados, né? Eles estão bem ligados. E o E-Social são os dados relacionados aos seus colaboradores. Tá? Precisa ser entregue mensalmente todos os dados do seu colaborador, admissão, rescisão, né? Olerites, né? Datas de pagamentos, tudo isso precisa ser informado. E tem a de CTF Web, que ela consolida todas as guias dos impostos em uma guia só. Tá? Se CTF Web é entregue, é enviada uma guia consolidada. Hoje em dia, cada vez mais estão consolidando os impostos tudo em uma guia só para que você possa fazer essa arrecadação. Então, fique muito atento para que você não tenha nenhuma surpresa e pague alguma multa, tá? Fora essas obrigações mensais que a gente conversou, também tem as declarações anuais, né? Nós temos a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, tá? Ainda esse ano não está oficialmente excluída, tá? Em 2024, que nós estamos gravando esse vídeo, então possa ser que em 2025 ela não seja mais obrigatória a entregar, ou possa ser que seja, então você precisa se programar, né? A sua contabilidade precisa estar em ordem para entregar a sua obrigação, tá? Uma outra obrigação anual que você precisa entregar é o seu balanço. Né? A sua empresa, por ter uma contabilidade, por ter um regime tributário do lucro presumido, né? Você vai querer distribuir lucro, você quer apurar os seus impostos, é extremamente importante que você feche o balanço da sua empresa e envie ele através de um programa chamado ECD, que é o SPED Contábil. Lá vai enviar o balanço para a Receita Federal junto com o livro diário. O que é o livro diário? É todas as anotações financeiras, econômicas ou patrimonial da sua empresa, né, que é informada para o governo detalhe por detalhe com histórico, valor, data de como que foi feita a construção do seu patrimônio. Então é extremamente importante que você tenha organizado as finanças da sua empresa, tenha um elo de parceria com a sua contabilidade para que eles possam fazer essas declarações de forma bem consistente e ir mostrando a realidade da sua empresa. Depois disso, tem uma outra declaração que antigamente se chamava DIPJ, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Ela foi substituída pela SPED ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Basicamente, você vai informar toda a movimentação que você teve, mais o cálculo, como que você chegou no cálculo para pagar o imposto de renda e como que você chegou no cálculo para pagar a contribuição social. Lá você vai discriminar como que foi a sua base de cálculo, como que foi o seu histórico de cálculo dos impostos. Então você lá informa para o governo e até mesmo se você pagou a mais, você informa lá para o governo, paguei a mais, foi um erro, preciso fazer uma compensação ou gerei um prejuízo, alguma coisa desse tipo, preciso fazer um abatimento. Tudo vai estar dentro dessa declaração aí, acompanhado com a contabilidade, tá? Todas essas obrigações, elas são transmitidas mediante um certificado digital. Tá? Você precisa entender que a importância do certificado digital, tudo isso é assinado com o certificado digital e transmitido mediante o certificado digital. Então você precisa ter o certificado regular, né? O seu contador muitas vezes tem uma procuração para poder representar vocês nessas obrigações, porque são obrigações mensais que, se não forem entregues, geram multas. Né? Multas às vezes de R$250, R$200 e pode chegar a multas em até R$5.000.
né, até mais valores, dependendo do volume de trabalho que você tem, possa gerar essas multas. Então, antes que isso aconteça, você precisa entender quais são essas regras e saber que a sua contabilidade ela é responsável por isso. Né? Muitas vezes, quando você contrata uma contabilidade, no pacote de assessoria que você contratou, já tem as entregas das obrigações, já tem as entregas, né, o acompanhamento de todas essas declarações para que não haja multa. Né? Então, fique muito atento. O contador também depende muito do você que é cliente, você que é empresário, para ter essa dinâmica, porque tem informações que o contador não conhece e precisa, né, falar com a sua equipe, precisa que você esteja disponível para passar essas informações de forma correta, para que possa ser entregue e não gerar nenhum tipo de problema fiscal para vocês, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso WhatsApp, caso você queira saber se as suas obrigações estão sendo entregues de forma correta, caso você queira uma validação fiscal, uma revisão fiscal dos últimos 5 anos, entre em contato conosco, vai ser um prazer poder ajudar e vejo vocês no próximo vídeo.